Bom, pessoal, voltando aqui, né? Depois dessa interessante apresentação do nosso cliente Wanderson da Raizen, eu vou falar um tempo aí de 10 minutos, né? Bem rapidamente, sobre um tema muito interessante que nós já temos uma certa experiência por ter atendido alguns clientes, que é o ITR, né? Então, o ITR aí no agro não fica somente para o proprietário de fazendas da cana, e sim qualquer outro subelemento, né, subsegmento do agro. Então, a ideia desse short talk aqui, essa apresentação, né, de 10 minutos, é mostrar como que nós fizemos aí em alguns cases, né, para gerar o relatório ITR, o Imposto Territorial Rural, para a Receita Federal. Então, por dentro assim do workspace da plataforma FME Desktop, né? Você tem uma inteligência, uma certa inteligência a ser construída, né? Nós construímos nesses projetos para deixar tudo em algum no padrão, né? Os cálculos, né? Cálculo da área de APP, preservação permanente, floresta nativa. Bom, eu vou estar mostrando aqui na nossa apresentação, tá? Mas aquilo que o Thiago já comentou, a Tainara já comentou, tenham dúvidas, se tiverem dúvidas, manda ali, escreva ali no chat, que a nossa equipe está respondendo ali no chat, né, em real time, e dúvidas também, né, questionamentos aí sobre o ITR, o Imposto Territorial Rural, gerado no FME. Tudo bem? Então vamos lá. FME Brasil Show. Então, quem sou eu, né? O Danilo de Lima, sou usuário, bem rapidamente, sou usuário do FME há mais de 12 anos, né, certificado pela Safe Software, e estamos aí para cada vez mais, né, com o passar dos dias, evangelizar, continuar ajudando essa comunidade do FME crescer aqui no Brasil e na América Latina. Né? Então vamos entrar no nosso tema, né, dessa nossa apresentação, o ITR. Pessoal, né, o ITR é o Imposto Territorial Rural. Então, é um imposto, tá, previsto em lei, né, é um tributo anual muito importante, né, que pessoas físicas ou jurídicas, né, que têm a sua propriedade rural, precisa declarar. Então, todo ano tem ali, acho que no mês de setembro, fazer essa declaração. E quando você tem uma propriedade, duas, fica fácil você fazer, né, contratar junto aí o escritório de contabilidade, fazer toda a preparação, né, toda a gestão aí das suas propriedades, duas, três, até 10 propriedades. Fazer a preparação dos dados para que caibam aí na declaração da Receita Federal, como se fosse o imposto de renda que nós temos pessoa física. Então, tudo bem. Mas imagine a seguinte situação, quando o dono da propriedade rural possui grandes, né, uma grande quantidade, grandes features de propriedades. A gente está falando de centenas, entendemos o cliente aí que tem mais, a gente está falando de centenas de propriedades. Então, este imposto você tem que declarar. Então, e nada melhor, como nós já conhecemos, né, o FME, para quem não está conhecendo, para quem é novo aí, está participando do nosso evento, o FME é uma ferramenta para automatizar. Então, por que não usar, né, o FME para extrair as suas propriedades, shapefile, fazer todas as validações, cálculos, preparar esse dado, né, gerando porque no site da Receita Federal a gente não vai mandar os arquivos, as geometrias, né? E sim os atributos. Mas se você fazer toda a preparação, os cruzamentos, preenchimento com APIs externas para ir preenchendo os campos obrigatórios que você precisa
colocar lá na geração do ITR, tá? Então, o ITR é um tributo anual, igual eu falei para vocês, que assegura, muito importante, que assegura linhas de crédito e ao seguro rural. Então, se faz necessário, né, o proprietário da terra possui milhões, né, centenas de propriedades e precisa gerar, né, para aquele grupo de fazenda, né, fazer todos os cálculos de acordo com o padrão da Receita Federal. Então, eu coloquei alguns slides aí, né, para estar demonstrando, né, mostrando bem rapidamente, igual eu falei para vocês, é bem complexo a construção e tal, mas que foi construído para esses projetos de uma maneira bem interessante e automática, né? Uma coisa que você faz na mão usando outros softwares, você monta uma vez o fluxo que você quer, a extração até, né? Eu montei o passo a passo aqui, vou mostrar para vocês. Toda a validação, os cruzamentos de bases e tal, gerando um relatório padrão aí. Então, o desafio, qual que é o desafio quando você tem centenas de fazendas, centenas de propriedades, milhões de propriedades? Você tem o quê? O dono da propriedade possui um número baixo de propriedades, é fácil fazer, né? É rápido, né? Não é trabalhoso montar esse relatório. Mas quando nós estamos falando de centenas, milhares de propriedades, né? Como que criamos essas análises, esses cálculos? Com a plataforma FME, que é a solução aí para essa questão de interoperabilidade de dados, coisa que nós batemos muito aí, né? Ressaltamos muito aí com os nossos clientes. Como que nós resolvemos isso? Como que nós resolvemos? Se nós olharmos aqui para esse slide, eu coloquei aqui 6 pontos interessantes, muito importantes nesse processo. Primeiro ali, a extração dos polígonos. Então, você tem uma base de propriedades, você precisa extrair esses polígonos. É claro, verificando ali se tem polígono da mesma fazenda, fazendo todo um trabalho. Depois, integração com a base do IBGE, porque nós precisamos cruzar essas propriedades com a base do IBGE, então, no único fluxo, eu estou falando de um único fluxo só. Vai lá no site do IBGE, faz o download do shapefile dos municípios, cruzando com as propriedades que estou lendo ali na extração dos polígonos, né? Fazendo esse relacionamento espacial com mapas de uso do solo. Terceiro ponto, tipo de validação. Aí a gente vai validar, né? Porque assim, para gerar um relatório, nós temos que ter uma base consistente. Para ter essa base consistente, nós precisamos fazer o item 3 ali, que os tipos, que são os tipos de validações. Sobreposição, né? Elementos duplicados, preenchimento dos atributos, né? Aí depois a gente vai fazer os cálculos ali no item 5 que eu vou mostrar para vocês. Então, o tipos de validações né? São muito importantes aí, né? Os tipos de validações são muito importantes aí para a geração do relatório. Ali no item 4, cálculo dos tipos de áreas em hectares. Então, nós pegamos ali, dividimos, né, filtramos pelos tipos dos polígonos, tipos das áreas. Essas áreas significa APP, reserva legal, né, servidão ambiental, florestas nativas. Por quê? Para cada tipo aí, né, de áreas, nós temos que fazer os cálculos, né, conforme uma fórmula aí, para o imposto territorial rural. E ali no item 5, que eu dei até um print, né, cálculos do grau de utilização. Então, nós precisamos fazer esse cálculo. E esse cálculo foi feito aonde? Né? Nós utilizamos 2 transforms para fazer isso apenas, né? Automatizando, nesses cases que nós falamos desses 3 clientes, automatizando o tempo, porque esses cálculos eles iam fazer na mão, eles iam calcular o tamanho total do imóvel, das propriedades, né? Verificando o percentual de grau de utilização, por exemplo, quando nós estamos vendo ali, se o tamanho do imóvel for até 30 hectares, né? Aí, pelo grau de percentual, se ele tiver até 30, vai ser o valor 1, o GU, que nós falamos ali, o que é o grau de utilização. Então, nós montamos ali com 2 transformers, o próximo slide, toda
essa lógica aí, essa inteligência desse cálculo. E no fim ali, o que nós fizemos? Geramos um XLS, mas nós podemos gerar o quê? Em um XLS, olha que interessante, template. Então, vocês imaginem que tem um XLS, um Excel, tá? Com um template com fórmulas, que você só precisa colocar, imputar valores lá, que ele vai fazendo o cálculo, né? Para você, gerando o subtotal ali das áreas, prontas para que você envie para um outro setor, e esse setor, de uma maneira rápida, isso eu estou falando de dias, coisa que os clientes fazem na mão, demora meses para calcular todas as propriedades, podemos fazer isso em dias no FME. E o cálculo, esse cálculo do grau de utilização, GU, olha como transforma em Attribute Range Filter, eu filtro, calculo e filtro pelo tamanho da área, em hectares, que eu estou recebendo, depois de ter feito todo aquele processo de validações, né? E depois crio as condições com um transformer muito interessante ali, né, para calcular o percentual. Então, a gente pode utilizar o Attribute Creator, né, Attribute Manager. Bom, pessoal, o FME é um canivete suíço, né? Então, você consegue automatizar todo esse processo para gerar preparar seus dados para o ITR. E lembrando de automatização, só para finalizar aqui, aquilo que o Thiago estava comentando, e o Wanderson veio e enriqueceu muito bem sobre automatização, né, sobre FME Server, que é o quê? Vocês imaginam a seguinte situação, eu quero receber um e-mail toda vez que uma propriedade for calculada, preparada, validada no FME. Então, eu posso deixar isso automatizado na plataforma FME Server. Primeiro, eu monto no desktop o fluxo. Olha só, olha que interessante. Várias pessoas ali da minha companhia estão gerando as propriedades shapefile. Eles vão armazenando no FTP. Eu posso montar o fluxo para pegar de minuto a minuto, varrer um FTP, tem shapefile novo, ele vai fazer o processo, né, das validações, das integrações, que eu mostrei ali nos slides anteriores, os cálculos, né, gerando os arquivos, os relatórios em Excel, mandando por e-mail, né, para uma área responsável da minha companhia, isso tudo em real time, tá? Aí, essa pessoa inserindo essas informações no site da Receita Federal. Então, você monta esse ecossistema, esse processamento, essa automatização com o FME Desktop, FME Server, né? Isso aqui foi uma conversa bem rápida, de 10 minutos. E, igual eu falei para vocês, é um processo, a gente estuda, nós realizamos a 4 mãos com os nossos clientes, estudamos ali o que precisa ser feito, o que precisa ser calculado, mas, e de uma maneira bem interessante, reduzindo e muito essa automatização. E lembrando, né, pessoal, no code, sem linha, não precisa de linhas de programação para construir toda essa lógica, tudo drag and drop. Se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo as perguntas aí, e mais uma vez fico feliz com a participação de vocês. Bom, vou deixar aqui no próximo slide o e-mail, mas podem estar mandando aí no chat. Obrigado, pessoal.